Olá! Hoje o programa Conhecer vai continuar a mostrar a incessante demanda por água no semiárido brasileiro. A maior fonte de vida do homem, infelizmente, ainda é rara de se ver em muitas localidades. No estado do Pernambuco, a carência é tanta que foi preciso uma grande intervenção governamental para permitir o melhor aproveitamento dos recursos hídricos do estado e fazer chegar água a quem não tem. A construção de adutoras com as gigantes tubulações cortando o solo pernambucano já mudou a vida de muitas famílias e aumenta a expectativa de outras para o tão sonhado dia de ter água de qualidade em casa. Este é um dos assuntos do programa Conhecer de hoje. Poeira do Desenvolvimento. Movimento de homens e máquinas muda a rotina das famílias do sertão pernambucano, por onde vai passar a adutora do Oeste. Desbravadores do semiárido. Indispensáveis em qualquer canteiro de obras, os topógrafos avistam o futuro com precisão, marcam os pontos do progresso. 2 locais, 2 realidades. Chegada da adutora do Oeste muda a vida dos moradores de Bodocó. Em outras localidades, famílias aguardam o dia de verem água na torneira. Embarcação milenar. Um dos transportes mais antigos da história, a canoa, compõe o cenário do semiárido brasileiro. Está na rotina diária em açudes e rios e faz parte da cultura sertaneja. Trabalho 100% artesanal. A embarcação que conduz o homem no interior brasileiro exige cálculos precisos, madeira resistente e experiência do montador. O programa Conhecer está no ar. A demanda por água do semiárido brasileiro é constante, em períodos de estiagem ou não. Mesmo com toda a estrutura de acumulação construída ao longo dos anos e os múltiplos aproveitamentos das reservas hídricas, são sempre necessárias novas ações para dar segurança à população quando a chuva não vier. O mais importante é não estocar água simplesmente, mas explorar todo o seu potencial. No Nordeste, uma das formas de garantir abastecimento das famílias é com a construção de adutoras, o que já é realidade em algumas regiões. Em Pernambuco, moradores do sertão já estão usufruindo dos benefícios da adutora do Oeste, que está com boa parte concluída e abastecendo centenas de famílias. Para acompanhar o caminho da água que se movimenta no interior de Pernambuco, percorremos boa parte do estado e encontramos lugares que foram transformados. A topografia é a base para o serviço de engenharia dar certo, para que todos os cálculos sejam exatos. O topógrafo exerce um trabalho fundamental nos canteiros de obra. É o início da obra, né? A topografia, é o começo de tudo. Eles chegam quando ainda não existe nada no terreno onde a obra será executada e avistam o futuro com precisão, como desbravadores do semiárido. Aí dá porcentagem de rampa. O nível do terreno, a distância, o ângulo horizontal, vertical. A nossa viagem será conduzida pelos caminhos da adutora do Oeste. O empreendimento está com boa parte concluída e outros trechos com a construção a todo vapor. O sistema adutor do Oeste tem uma extensão total de 724 quilômetros. Interligados por estas centenas de tubulações, elas vão ser o caminho da água cortando o árido sertão pernambucano. A oferta hídrica à população sertaneja será ampliada em 480 litros por segundo. Será o fim do sofrimento durante os longos períodos de estiagem para 270 mil pernambucanos na região do Araripe. A fonte hídrica do sistema adutor do Oeste é o Rio São Francisco. A água começa a ser captada no município de Orocó e segue por um eixo principal composto de 6 ramais. A estrutura também inclui estações de tratamento e elevatórias. Elas retiram água do manancial e a conduzem até os pontos mais altos do sistema. A desvantagem seria o consumo de energia, né? Exato, mas é uma forma que a gente tem de recalcar água para as partes mais altas e que necessitam de abastecimento de água, né? Na estação de tratamento, como esta no município de Bodocó,
A água bruta do Rio São Francisco, que foi elevada para chegar até aqui, perde as impurezas e já entra na adutora tratada. Ela aqui é tratada e recalcada para a cidade de Exu, Morelândia, Granito, Cariri-Mirim e outras pequenas comunidades nas adjacências da adutora Gonzagão, né? O empreendimento, no valor total de 220 milhões de reais, custeados pelo Denox, já está atendendo a população de Trindade, Moraes e Araripina no eixo principal. Também já estão com água em casa os moradores de Bodocó, Cipaúba, Jardim, Timorante, Exu, Granito e Moreilândia no ramal 2 e de Santa Rita, Ipubi e Serra Branca no ramal 4. Os ramais 5 e 3 estão sendo construídos simultaneamente para atender aos moradores de Angico, Matias, Varzínia, Videl, Socorro, Santa Filomena, Santa Cruz, Lagoa do Barro, Barra de São Pedro, Gergelim e Nascente. Neste momento, os trabalhos estão concentrados no município de Ouricuri, onde foi montado o canteiro de obras da empresa que está executando o terceiro ramal do sistema, sob acompanhamento do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. No deslocamento que fizemos para conhecer o trajeto da adutora, encontramos muitos exemplos da carência hídrica das regiões por onde a obra ainda vai passar. Pequenos oásis como este nem de longe amenizam o déficit e não nos deixam enganar. Água aqui é coisa rara e é para mudar essa realidade que homens e máquinas não param. Às margens da estrada em Ouricuri, somos acompanhados pelo barulho ensurdecedor que antecede o progresso. Em poucos meses, a jornada puxada vai transformar essa terra, torná-la mais rica, mais propícia ao desenvolvimento. Analisa um canto, mede outro, fura mais adiante. Esse equipamento está regularizando esse terreno para, após a regularização, ela fazer a abertura da vala para assentamento de tubos. Esse solo aqui é um aluvião, terreno mole, como você está vendo aí. Muito bom para trabalhar, né? Neste ponto mais adiantado da obra, temos uma noção de como as tubulações são dispostas no solo. Este trecho vai se unir àquele outro que vimos em obra às margens da rodovia. Projetaram pela BR. Como havia muita quebra de asfalto, aí a gente achou inviável e antieconômico, né? Aí desviamos ela por esse bairro, pegamos essa rua aqui projetada e jogamos elas por aqui para encaixar lá fora da cidade, né? A tubulação segue praticamente toda subterrânea, com exceção de alguns trechos em que a própria estrutura do solo não permite. Neste ponto onde nós estamos, por exemplo, o terreno é bastante rochoso, por isso foi feita a tubulação aérea sobre pilares. Seu Benedito, explica pra gente o caminho da água neste trecho. Nesse trecho ela é derivada dessa caixa, a qual nós estamos diante dela, e o que acontece nessa caixa? Essa caixa ela é derivada para alimentar esse standpipe, né? Aqui está a principal e ela é derivada dessa caixa e sobe naquela tubulação a qual você está vendo lá para alimentar essa caixa, né? Alimentando essa caixa acontece o quê? É distribuída para Ouricuri, Araripina e demais regiões por gravidade, né? Que essa caixa é quem forma todo o sistema por gravidade do sistema adutor, né? Entre a população, a movimentação dos trabalhos de engenharia é a certeza de que os dias sem água estão mais perto do fim. Na localidade Jacaré 2, em Ouricuri, este morador veterano é um dos que esperam a conclusão do trecho que vai atender a comunidade. O comerciante convive com problemas de abastecimento há 30 anos. O transporte da água não tem os açudes nessa época estão tudo seco, aí se torna difícil, que tem que vir água da Compesa, de Ouricuri. Como é que a água que vem aqui é por carro-pipa, é isso? Caminhões-pipa, assim. Uma parte é da prefeitura que abastece e a outra é de particulares. Só que aí vocês pagam por essa água, né? Paga sim. Quanto? Depende da época, nessa época é em torno de R$80 uma carrada d'água. Que são quantos litros? 7.000, 7.500 litros.
A rotina dura calejou os moradores, numa espera de décadas pelo básico da vida. Por isso, eles estão na expectativa. Sonham com o dia em que a água da Adutora do Oeste vai bater à porta de casa. Só em você ter água em abundância, né? Pra você abrir a torneira e ter água, como todo canto tem, aqui nunca teve, vai ser bom demais. Vocês nunca souberam o que é isso? Aqui não. Aqui sempre foi na lata d'água mesmo. Quando a água chegar, seu José já sabe o que vai fazer para se livrar de qualquer rastro dos dias de sofrimento. A gente vai queimar os pau de galão, né? A esperança que move os moradores da comunidade de Jacaré 2, em Ouricuri, já é realidade aqui em Várzea do Meio, em Bodocó. O sistema adutor do Oeste já está fazendo a água chegar às casas e os moradores não sabem mais o que são aqueles dias de espera por carros-pipa. Aqui, com água na torneira, a felicidade é garantida. Antes não tinha água. Não tinha nem nada d'água. Botava num tanque, aí nós pegava de lata, num tanque que tinha ali. Carro-pipa. Carro-pipa, botava num tanque. E hoje? Hoje vem na torneira. Tem água todo dia? Todo dia. Agora nós estamos ricos com muito d'água, né? Graças a Deus nós temos água suficiente para a despesa de casa e para tudo. Nossa vida que era em cacimba, em carro-pipa. Hoje, graças a Deus, nós não usamos mais nem carro-pipa, nem cacimba. E foi depois de que essa felicidade? Foi, graças a Deus, da doutora, né? Hoje, graças a Deus, nós somos aqui, esse povo nosso, esse povoado nosso aqui. A vida antigamente que nós éramos sufoco aí atrás d'água, hoje nós estamos no céu. Dona Rita sabe bem o que é isso. Hoje não depende mais de ninguém para fazer o trabalho de casa. Tudo ficou mais fácil depois que o abastecimento d'água se normalizou. A gente ia buscar nas cacimbas ali para baixo. Chegava lá, por acaso nós saíamos aqui 4 horas da manhã, chegava lá, dava 6 da manhã para poder trazer uma lata d'água. Chegava cansada, derramando pote, voltava de novo, não dava tempo nem a gente merendar. A fartura inverteu de vez a situação. Dos tempos em que dependia da boa vontade dos outros, hoje é ela quem ajuda. A semana passada mesmo, eu tenho uma sobrinha ali em cima, ela veio 3 vezes lavar roupa aqui durante a semana, porque não tinha água na casa dela. Quer dizer, a senhora tem agora, tem para dar, né? Tenho para dar a quem quiser. Veja daqui a pouco no programa Conhecer uma relação milenar. Onde tem água no Nordeste, tem uma canoa. Um dos transportes mais antigos da história, a embarcação compõe o cenário do semiárido brasileiro. Está na rotina diária em açudes e rios e enraizada na cultura sertaneja. A canoa é um dos meios de transporte mais antigos da história. A pequena embarcação é milenar. Ao longo dos séculos, sofreu adaptações para atender melhor às necessidades do homem. Hoje, apesar da modernidade, da facilidade de ir e vir, as canoas continuam firmes na água, transportando de tudo. No semiárido brasileiro, elas são essenciais. Estão na rotina diária de trabalho em açudes e rios, fazem parte da cultura sertaneja. 1,6 bilhão de quilômetros cúbicos de água. 70% da superfície da Terra estão cobertos por água. Oceano, rios, lagos, açudes. Percorrer o mundo através das águas foi a primeira iniciativa do homem depois de lutar pela própria sobrevivência buscando a alimentação. Pesquisas históricas apontam que o primeiro transporte utilizado na água foi a canoa e que o nome tem origem indígena. Os arqueólogos chegaram a descobrir uma canoa esculpida estimada em 8.000 anos. O transporte milenar rompe o tempo, preservando a estrutura simples. Um pedaço de madeira côncavo com ramos é o suficiente para fazer o homem deslizar sobre a água. O
tronco oco do passado foi se transformando. Mesmo feitas de forma artesanal, as canoas se adaptaram às necessidades do homem para a pesca, o transporte de produtos e de pessoas. Surgiram canoas maiores para carregar riquezas exploradas na época do Brasil colônia. Depois vieram as caravelas e, em seguida, vários outros tipos de embarcações em madeira, até chegar aos imensos e deslumbrantes transatlânticos, que percorrem o mundo na Rota da Água. Na contramão da modernidade, muitas comunidades, principalmente aquelas mais distantes das cidades, ainda utilizam canoas rudimentares como principal meio de transporte. A população indígena é um exemplo. As canoas fazem parte da cultura das tribos. Na região amazônica, elas também são comuns e úteis. No semiárido nordestino, as canoas também fazem parte do cenário. Elas são indispensáveis nas comunidades ribeirinhas, uma versão simplificada e, portanto, mais barata que o barco. Bem conduzida, carrega até gaiolas gigantes. Esta aí é para a criação de tilápia em cativeiro no açude Jaibaras, norte cearense. Serve para um bocado de qualquer coisa, transportação de qualquer coisa. A ração é todo transportado nele aqui, entendeu? A ração é todo transportado nele. Ração, nós como vamos trocar peixe no meio d'água, nós leva 5, 6 pessoas dentro dela. Nós vamos botar os sacos de areia lá no meio d'água. Bota 4 sacos de areia, 5, vai chegar lá, solta de um por um na corda. E depois vem buscar mais, assim. A canoa ela tem utilidade para tudo. Seu Damião sabe bem o que diz, é veterano. Conduz a canoa com a precisão da experiência. Sabe todos os truques para que a embarcação assuma qualquer direção. Manobras de fazer inveja a qualquer piloto motorizado. Você pegar ela aqui, levantar e baixar, fazer só isso. Pronto, aí você quer uma importa, parar, para. Aí aqui é o quê? Ela já parou. Ela continua. Assim, ela para, continua, ela vira por um lado, para onde você quiser ela vira. Quer encostar numa bala, quer encostar numa coisa, aí você só faz isso. Você freia essa e faz isso, ó. Só com o remo. Vai encostar em qualquer coisa. Ó, aqui é só assim, só rodando ele. Ela vai para onde quer, ó. Assim, ó. Aí se encosta aqui, aí você só faz com um, levanta o outro. Porque se o outro estiver freando, ela não vai para canto nenhum. Seu Damião virou piscicultor há bastante tempo. Enfrentou as dificuldades da atividade quando ela ainda era tímida. Os peixes já chegaram a ser apelidados de corrós, uma espécie pequena, sem qualquer expressão. A bordo da velha canoa, ele foi vendo o negócio crescer, ganhar prestígio. Entre uma viagem e outra rumo às gaiolas, fez até música para mostrar o valor das tilápias criadas aqui. Veja só quem acaba de chegar, é o corró voltando pro mesmo lugar. Não tem nada não, não é bafo de boca, é o corró deixando o povo com água na boca. E a maioria não fica só com água na boca não. Compra tilápia fresquinha na beira do açude. Os peixes saem inquietos da água, direto para a balança. Seu Francisco é freguês antigo, compra aqui no distrito de Jaibaras para revender na sede do município, Sobral. Hoje vai levando 8 quilos, tudo de encomenda. Compra pouco que é encomenda, mas se levar mais, vende mais. O projeto começou há 16 anos. No início eram 11 sócios. A prefeitura entrou com 10 mil peixes e 10 gaiolas e os piscicultores financiaram cerca de R$4 mil no banco para começar o negócio. Mas houve uma economia. As canoas fundamentais no manejo foram feitas artesanalmente por um dos sócios.
O canoeiro-chefe da Associação dos Piscicultores é seu Alberto, um sertanejo trabalhador e inteligente. Começou a pescar aos 7 anos, mesma idade em que passou a ver a canoa com outros olhos. Com 7 anos eu já trabalhava para dar de comer minha mãe, certo? E eu comecei a pescar mais uma necessa. E aí ele fabricava canoa na época e eu comecei a ajudar ele. O tempo foi passando e surgiram outras oportunidades para aperfeiçoar a técnica. Seu Alberto começou a trabalhar em uma serraria durante a construção de açudes no norte cearense pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Com a nova experiência, o audacioso jovem decidiu virar discípulo e depois mestre. Tinha um rapaz, um velhinho que trabalhava na serraria do Denox. E eu fui chamado para trabalhar na emergência e eu tinha um doutor do Denox, que era meu amigo, e botou eu para trabalhar pela emergência na serraria do Denox. E aí eu comecei a fabricar as canoas. No próximo bloco você vai saber como se faz uma canoa. O trabalho artesanal pede cálculos precisos, madeira resistente e muito talento. Os canoeiros conduzem as canoas com facilidade pelos açudes nordestinos. Mas, para que elas deslizem sobre a água, é preciso, além de um bom condutor, cálculos precisos, madeira resistente e experiência na hora de montar a embarcação. Nossa equipe acompanhou o passo a passo da fabricação de uma canoa, trabalho artesanal. Olhando assim, parece não ser difícil transformar a madeira bruta. A tradição secular de um dos transportes mais antigos da história fez o processo de fabricação virar até ditado popular. Quem nunca ouviu a frase, com quantos paus se faz uma canoa? A expressão caiu mesmo na boca do povo, mas não é qualquer um que tem a capacidade de fazer uma estrutura de madeira flutuar sobre a água, carregando de tudo. No norte cearense, seu Alberto é um dos que aprenderam o ofício e o exercem de forma artesanal. Às margens do açude Jaibaras, no município de Sobral, ele nos convidou para ver como, de fato, se faz uma canoa. A oficina fica pertinho do açude, onde a maioria das canoas desta região é feita. A madeira utilizada é o pau branco, nativo, encontrado com facilidade por essas bandas. Tudo começa com a moldagem das peças que vão compor a canoa. Com o enxó, ele vai dando forma à proa. Depois de acertar o corte, a madeira é lixada para ficar uniforme. Madeira lisinha, o próximo passo é fazer a marcação. Com lápis, o artesão de canoas vai riscando os pontos principais da montagem. É hora de começar a esqueletar a canoa. A escala métrica não sai da mão. Com a ajuda do olho experiente, seu Alberto calcula precisamente onde o primeiro prego vai ser martelado. As 3 cavernas, apoios centrais da canoa, são fixadas cuidadosamente, uma a uma. Entre uma martelada e outra, o artesão mede novamente cada centímetro. Se sair um pouquinho da linha, a canoa fica torta. Com as cavernas bem fixadas, a estrutura já pode ir para o chão. O próximo passo é fixar a proa. Mais algumas medições, marcações e pregos. No outro extremo, uma linha de madeira mais larga é fixada de forma inclinada. Ela vai ser fundamental no desenho e equilíbrio da embarcação. Agora a lateral da canoa começa a ser montada, tábua por tábua. A madeira que sobra é serrada.
Neste ponto, já dá para identificar facilmente a estrutura, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Vou botar esse cavernamento aqui todinho, tudo desse jeito aqui, ó. E 1, 2, 3, 4. Depois aqui eu vou investir ela todinha, vou serrar madeira para poder investir ela daquele jeito. Depois de pronta, a canoa não só será útil, como confortável. Alguns truques, também artesanais, fazem com que o pescador se sinta bem à vontade na água. Quando nós vamos dormir lá, passar a noite lá na água, o vigia das gaiolas, a canoa da própria associação, ela tem um estradozinho aqui, né? E aí a gente bota, e aí eles ficam a noite em cima aqui, pra gente pastorar os peixes. É uma cama dentro d'água. É tipo uma cama, legal. A água não vai lá onde está. As canoas mais incrementadas, aquelas usadas na piscicultura, chegam a custar R$ 600. A canoa do pescador é mais barata, de R$ 270 a R$ 300. Mas seu Alberto tem tanto amor pela pesca que sempre dá um jeitinho de ver os homens da água felizes em suas canoas. O pescador é uma classe pobre. E aí, às vezes, eu ando por aí, por os açudes e vejo, principalmente pelo açude de Jaibara, né? E vejo a carência e, às vezes, a gente faz canoa para eles pagar de 5 vezes, de 3 vezes, de 2 vezes, dependendo das condições deles. E aí, quando o pescador entra dentro de uma canoa nova dessa, parece que ele está entrando dentro de um carro como qualquer rico entra dentro de uma Hilux. Certo? E aí, para mim, eu fico muito orgulhoso quando qualquer pescador da minha área entra dentro de uma canoa nova. Seu Alberto já chegou a fazer até 3 canoas em uma semana, mas tudo sob encomenda. Ele até já perdeu a conta de quantas saíram aqui da oficina. Mas uma coisa é certa, há canoas feitas por ele em todos os açudes e rios do norte cearense. O menino, que começou a transformar madeira em transporte aos 7 anos, hoje é mestre do ofício e tem orgulho do que faz. É orgulho saber fazer canoa. É por isso que eu não deixei a arte ainda. E nem vai deixar. Só quando eu estiver bem velhinho. Pensamentos como estes mantêm vivas profissões tradicionais no semiárido e proporcionam o prazer de passeios por rios, açudes, em um encontro com a natureza. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.